quanto a gente se sente bem, né? Se sente confortável quando está com o cabelo bonito, com crescimento saudável, com o cabelo bem hidratado. Então, a gente se sente bem, principalmente nós mulheres, que somos mais vaidosas, né? Então, a gente se sente bem com isso. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu separei os principais temas, né? As principais queixas que a gente recebe em relação aos óleos essenciais, ao que maior a gente recebe pedidos de protocolo, né? Então, eu separei alguns temas ali, com algumas dicas básicas para trazer suporte para essas questões. E eu vou estar compartilhando com vocês a minha tela aqui. Talvez eu não veja as perguntas de vocês nesse momento, mas aí depois eu abro aqui e a gente vai respondendo, certo? Só me dá um ok, Júlia, se está aparecendo certinho. Tudo certo, Josi. Vamos lá. Vamos dar sequência na nossa aula aqui. Então, o nosso tema de hoje é saúde capilar com o uso dos óleos essenciais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada questão, né? Sobre o que a gente pode fazer para manter a nossa saúde capilar, né? Seja do cabelo em si ou do couro cabeludo também. Então, a gente vai falar de algumas questões aqui e vamos, em seguida, ter dicas sobre quais são os óleos essenciais mais indicados para cada caso. Então, vamos aqui. O que é, né? O que a gente entende por um cabelo saudável? É um cabelo que é um cabelo forte, né? Que a gente sente ali que ele tem um viço, que ele tem um brilho, né? Então, a gente sabe que é um cabelo que está saudável. Também é um cabelo que é resistente à quebra e queda. A gente recebe muito pedido de protocolo para a questão de queda capilar e para a questão de calvície. Então, a gente vai estar abordando esses temas também, né? Então, é uma das questões que a gente recebe bastante pedidos, né? Sobre essa questão de queda. Eu confesso que eu já passei também, agora no último ano, por uma queda capilar muito forte assim mesmo, bem assustadora. Fiz a reposição de algumas vitaminas e também fiz o uso dos óleos essenciais e ainda estou colhendo os resultados, né? Tivemos aí um crescimento muito grande do cabelo e também tivemos um aumento, né, de volume, de questões que deixam, né, o nosso cabelo em si mais bonito. Então, vamos falar também outra questão, que é um indicativo de um cabelo saudável, é a gente não sentir coceiras no couro cabeludo. A coceira muitas vezes está relacionada à oleosidade, também à caspa, também a questão de ressecamento, né, do couro cabeludo, então podem estar ocasionando essas questões, né, de coceira, de irritações no couro cabeludo. Então, é sempre bom a gente avaliar o que pode estar causando essa coceira, né. Um cabelo brilhante e sem caspa também é um indício de um cabelo saudável. Brilhante que a gente fala não é aquele cabelo oleoso. Claro que um cabelo oleoso pode ser saudável, porém existe ali uma desregulação na produção de sebo, que é o que faz com que o nosso cabelo fique mais oleoso, ou o uso de produtos inadequados para o nosso tipo de cabelo também traz essa produção aí exacerbada um pouco maior na questão do sebo. Um cabelo macio, que a gente toca, né, aquele cabelo macio que não é um cabelo áspero, é um cabelo poroso, com pontas duplas, que a gente diz, né, também é um indicativo de um cabelo saudável, com um crescimento natural. A gente sabe que é normal a gente perder, aí agora eu não me lembro se são 150, 200 fios de cabelo por dia, é um indicativo normal de perca, né, ali na hora de manusear, de passar a escova, de prender, de lavar, que vai ocorrer uma queda, né, natural aí, que é o que é esperada durante esses processos. Agora, passou disso, começou a ter uma queda, assim, gigantesca. Eu mesma tinha uma queda de quando ia lavar o cabelo, na hora que passava a mão, assim, tirava, como a gente diz, maços, punhados de cabelo, uma mão cheia. Depois, na escovação, e se fosse usar o secador para secar, mais ainda.
Então, foi bem assustador. Mas aí eu fiz o uso dos produtos, né, indicados, das vitaminas, e usei também os óleos essenciais, que tive uns resultados bem incríveis. Então, a gente vai estar conversando a respeito disso mais para frente. Deixa só eu passar a aula aqui, que eu tenho que sair da minha tela. Aqui vamos falar um pouquinho de dicas para manter um cabelo saudável. A primeira coisa, que a gente fala tanto para a questão de emagrecimento, questão hormonal, que eu acho que é a base, né, de ter um organismo saudável como um todo, é uma alimentação equilibrada. Então, a gente costuma dizer que a gente é o que a gente come, né, o que a gente ingere. Então, uma alimentação ali cheia de vitaminas, nutrientes, minerais, com verduras, legumes, uma ingestão de água adequada, faz parte do processo de ter um cabelo, então, saudável, né? Hidratação. Não, a hidratação não é válida somente para questões de cabelos secos. O cabelo oleoso também necessita de uma hidratação adequada, né? Então, a gente vai aí ver os produtos que a gente melhor se adapta, né? Buscando sempre o que for mais natural, e aí que a gente entra com os óleos essenciais para dar esse suporte também, que é essa questão da hidratação. A gente pensa, mas meu cabelo já é oleoso, já é hidratado, mas às vezes essa produção exacerbada de oleosidade é em função de o cabelo não estar hidratado, e aí o organismo tenta compensar de alguma maneira, produzindo o sebo, né? Fazer cortes regulares também é uma dica de cabelo saudável, né? Porque conforme a gente vai tirando as pontas, a gente vai renovando na raiz. Então, o cabelo tem um corte bacana, um corte que a gente gosta, ou só a retirada das pontinhas ali, num período de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, já ajuda bastante a criar corpo no cabelo, né? Forma e tudo mais. A proteção térmica, para quem faz uso de secador, chapinha, os modeladores, Babyliss, então é sempre interessante a gente usar algum protetor térmico, né? Que a gente também pode estar usando aí alguns óleos essenciais, juntamente com algum finalizador para ter essa proteção térmica. Eu gosto de usar lavanda e copaíba nesse caso. E o uso, né, dos óleos essenciais associados aí a todas essas dicas, né? Para a gente ter, então, um cabelo saudável, um cabelo que pode até passar por um processo de não estar tão saudável, mas a gente consegue buscar um equilíbrio. E os óleos essenciais são os nossos grandes aliados nessas questões. Então, aqui eu acho que vai ficar cortadinho um pouco minha imagem, mas são as principais queixas que a gente recebe. Eu elenquei 4 questões aqui, que são as que mais chegam até a mim, né, pelos meus clientes, consultores também, que chegam nos relatando essas questões, e também dos meus clientes aqui no pessoal, que também são as queixas que eles mais nos passam, né, que é a questão da queda e calvície, né, a questão de excesso de oleosidade, caspa e ressecamento. Então, essas 4 questões são as que eu achei mais pertinentes de vir trazer para vocês algumas soluções para elas. Eu vou tomar uma aguinha aqui. Certo? Então, a gente vai dando sequência. Fiquem à vontade para mandando as dúvidas de vocês. Que a gente já vai aqui respondendo conforme dá. Aqui não vai aparecer, eu não sei o que eu fiz no meu Zoom, que ele aumentou. Aqui, queda calvície. O que pode provocar? Josi, Oi. é só você clicar ali naquele menos. Tem o menos e o mais. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aí já vai Isso. melhorar. Aqui, mudou. Nossa, não é a Júlia me salvar, o que seria de mim? Queda calvície. Então, a gente sabe que tem alguns fatores aí, que é a deficiência de algumas vitaminas, por estresse também, que a gente ocasiona, às vezes, a questão da queda, principalmente as mulheres, depois de um período de alterações hormonais, como gestação, pós-parto,
algumas cirurgias, como as cirurgias plásticas e cirurgias bariátricas, né, que são as cirurgias redutoras de estômago, né, que a gente observa também que é uma das queixas, um dos sintomas é a queda e a calvície. E existe também as alopécias, né, que às vezes é alguma coisa congênita, né, que a gente vê aí os pedidos de ajuda, né, de como os óleos essenciais podem vir ajudar. Então, a gente tem uma listinha aqui de alguns óleos essenciais, eu elenquei os principais. Se a gente for estudar a fundo aí, tem muitos outros óleos essenciais que podem ser, né, usados para essas questões. Então, vamos falar no primeiro, número 1, que a gente, inclusive, se for na farmácia hoje, e chegar lá e pedir, eu quero um shampoo para questão de queda capilar, ou um tônico, alguma coisa do tipo para queda capilar, a primeira coisa que eles vão vir é com um shampoo ou um tônico que tem alecrim na composição. Só que esse alecrim, eu não sei, a gente não consegue, até às vezes nas embalagens diz, né, que são a base de óleos essenciais, mas a gente não consegue ter certeza do que tem ali, né? E tem outros produtos químicos, outras coisas junto, então a gente não consegue afirmar que realmente seja algo puro. Então, o alecrim é um dos óleos que, quando se fala em queda capilar, é o primeiro que a gente escuta falar, né? Aí usa o óleo essencial de alecrim, usa um tônico à base de alecrim, que vai trazer esse suporte. E realmente traz. É muito intensa a forma de agir do alecrim nessas questões, porque ele é maravilhoso para isso, né? Ele ajuda a combater a queda, né? Ele trabalha ali no couro cabeludo, nos folículos capilares, e ajuda a combater a queda e também estimula o crescimento. É um óleo essencial maravilhoso para isso. Ele traz uma aceleração aí no crescimento tanto para cabelos femininos quanto para cabelos masculinos. Faz nascer, além de combater a queda, ele faz nascer, né, os cabelinhos novos que a gente diz, né, que são os cabelinhos que a gente vê mais aqui nessa região da frente, da testa, nas regiões mais nas extremidades, né, do couro cabeludo, então a gente consegue identificar bastante ali os novos cabelinhos nascendo quando a gente faz o uso do alecrim, que também estimula o crescimento, além de combater a queda e esse crescimento saudável. O cedro é um óleo que a gente não ouve falar muito para essas questões, né? Inclusive, eu acho que é um óleo que a gente precisa explorar um pouco mais, porque ele tem propriedades incríveis, tanto para questões emocionais também, outras questões de pele, né, e questões de capilares. Então, o cedro, ele evita a queda, ele faz com que normalize a questão do couro cabeludo e dos folículos capilares, e também fortalece os fios. Então, os fios que a gente já tem, né, por exemplo, eu tô com uma queda capilar, mas eu sigo com alguns fios de cabelo, né, então ele fortalece esses que já tem, suspende a queda ali, né, e ainda traz um crescimento saudável. Claro, né, gente, que isso não é da noite para o dia, não é de uma semana para outra, às vezes a gente faz o uso de 1 mês, 2 meses, para daí começar a ver os resultados, porque é uma questão que a gente vai tratar, né, de fora para dentro, às vezes conseguir se tratar de dentro para fora, seria um pouco mais rápido, mas assim, a eficiência é comprovada e é maravilhosa para essas questões. O Peppermint é um óleo que eu gosto muito de usar no shampoo. Até estamos em falta com o nosso shampoo, até nem vou falar dele aqui, porque a gente está em falta ainda no site, pelo menos eu olhei na semana passada e ainda estava, que é da nossa linha capilar ali, do shampoo, condicionador e o Lavian, que eles ajudam, que tem peppermint na composição, né? E quando eu usava, ele é um óleo que traz uma refrescância gostosa ali na hora do banho, né? E também ajuda no fortalecimento. Mas como ele está em falta, eu nem falei dele aqui, porque a gente não tem previsão de retorno. Então, o peppermint, ele estimula o crescimento, né, do cabelo. Ele estimula também a circulação sanguínea no couro cabeludo. Porque toda vez que a gente for usar, né, esses óleos essenciais, a gente vai usar no formato de blend, ou vai usar no formato também de um spray, né, fazer um sprayzinho ali no frasquinho spray, ou no shampoo. Então, quando a gente usa todos esses óleos essenciais, a gente vai massagear, né, o couro cabeludo. Não é só simplesmente passar e deu, né, a gente tem que passar, esperar um pouquinho ali, uma meia hora, 30 minutos, antes do banho, para os óleos essenciais poderem
agir no nosso couro cabeludo, né, e ficar tudo certinho ali. Então, o peppermint é um óleo maravilhoso que ele auxilia, né, a aumentar a circulação sanguínea ali no couro cabeludo, sem falar na sensação de refrescância que ele traz. O Juniper Berry, ele diminui a queda e fortalece os fios. Então, ele é um óleo essencial muito interessante também para essa questão de fortalecimento dos fios que a gente já tem, e dos que estão querendo cair, e também dos que estão para nascer, né? Então, a gente tem 3 fases aí na questão capilar, então ele atua em todas essas questões. O lavanda, ele acalma o couro cabeludo quando a gente tem uma irritação, alguma coisa, o lavanda é super versátil para isso. Então, ele vai acalmar, né, o couro cabeludo. A lavanda também vai promover uma hidratação adequada para o nosso cabelo, né? Ele é um ótimo óleo para ser usado ali com uma máscara de hidratação também, e proporciona um crescimento saudável do nosso cabelo. Mais para frente eu também vou dar algumas dicas de como usar, né, os óleos essenciais para essa questão. Então, para a questão de queda e calvície, seriam esses óleos os mais importantes que a gente tem, né? A gente pode escolher ali até 3 óleos essenciais, fazer uma sinergia, fazer um blend ou um spray, ou usar no shampoo também. Depois a gente vai falar ali das formas de uso certinho. Para questões de oleosidade. Eu tenho um cabelo muito fino, muito fininho mesmo, assim, parece aquele cabelinho de bebê, e muito oleoso. Quebra fácil, fica, como é que a gente diz, embaraçado, emaranhado, muito fácil, por questões de ser um cabelo fino e muito oleoso na raiz. Eu uso muito o Lemongrass, juntamente com o Peppermint no shampoo. Coloco ali para um frasquinho de 200 ml, eu coloco 10 gotinhas de cada, misturo bem e vou lavando o meu cabelo conforme a rotina, né? Então, o lemongrass, ele é um óleo adstringente, então ele faz aquela limpeza bem profunda ali do couro cabeludo, do cabelo mais perto da raiz, né? Então, eu sempre gosto de usar ele mais na raiz, assim, e não tanto nas pontas, para não ocorrer o ressecamento, né? Então, para isso que o óleo lemongrass, ele é maravilhoso para isso, sem contar no cheirinho que deixa, né? Que é um cheirinho maravilhoso. O cedro, o óleo de cedro, também ajuda a regular a oleosidade. Vocês vão ver que muitos óleos se repetem aqui, porque são bons não só para uma questão, mas para várias, né, dentro do tema que a gente vem falando. Então, o cedro regula a questão da oleosidade. O peppermint, ele purifica o couro cabeludo, né, ele deixa aquela sensação de frescor, de que tá tudo limpinho, além, né, de estimular a circulação sanguínea. A melaleuca também vem aí para combater a oleosidade. Para mim, a melaleuca é um óleo muito forte para usar, porque ela acaba ressecando demais, né? Então, eu prefiro, né, usar o lemongrass. Mas, às vezes, a pessoa quer usar, diminuir o número de gotas, usar 5 gotinhas, aí já vai ajudar também na diminuição da oleosidade. Então, o melaleuca é um óleo maravilhoso para isso, tanto para questões de oleosidade de pele, mas também, né, para a questão de oleosidade capilar, porque a oleosidade é produzida, né, na nossa pele, né, no couro cabeludo ali, então vai auxiliar nisso. O lavanda, ele vem para acalmar, né, enquanto o peppermint estimula ali a circulação sanguínea, a lavanda vem dar uma acalmada e promover uma hidratação adequada, porque é que nem eu falei lá no início, não adianta eu remover toda a oleosidade do meu cabelo, né, usar tudo que eu puder, e o lemongrass, o cedro, melaleuca, retirei toda a oleosidade. O que meu couro cabeludo vai entender? Que eu preciso produzir mais para deixar esse cabelo hidratado. Então, é muito interessante que a gente mantenha, que a gente retire o excesso, mas que a gente devolva uma hidratação adequada. E o lavanda faz esse papel muito bem, né? Então, ele auxilia bastante nisso. O óleo ylang-ylang também é um óleo que ajuda a reduzir, né, regular ali a produção de sebo no nosso organismo e couro cabeludo. É um óleo fantástico. Então, a gente vai usar ele também no shampoo, ou num sprayzinho que a gente vai fazer ali também com mais algum outro óleo, vai usar e vai ter esse benefício, né, da inibição. Inibição não, ele vai reduzir, né, regular ali a produção do sebo, porque até quem tem cabelo ressecado
tem produção de sebo, né, no couro cabeludo, é normal do nosso organismo, mas algumas pessoas têm essa produção, né, um pouco aí mais exacerbada, um pouco maior. Então, esses são os óleos mais indicados para a questão de oleosidade. Oleosidade capilar, então, são esses óleos. Os meus preferidos são o lemongrass e peppermint, tenho resultados muito incríveis com eles, além da refrescância e do aroma que eles trazem, eles deixam todos esses outros benefícios para quem usa, quem faz o uso, né? Vocês podem ficar bem à vontade para ir me mandando as dúvidas, aqui, mas não tem nenhuma ainda. Então, é bem interessante a gente seguir essas dicas. Aqui para a questão da caspa. Um dos motivos que eu mais escuto é que a gente só tem caspa porque a gente toma banho e lava o cabelo com água muito quente. Para mim, é um dos motivos que desencadeia a caspa, né? Então, eu escuto isso bastante. Quando eu estava lá no Rio Grande do Sul, quando chega a época do inverno, a gente vê, né, ali um aumento gigantesco no pessoal reclamando que está com caspa, que está com coceira no couro cabeludo, que está com o cabelo mais oleoso, porque, né, eu não sei vocês, mas eu não consigo tomar banho gelado no inverno e muito menos lavar a cabeça com água gelada, lavar cabelo com água gelada. Para mim não tem base, não tem condições. Então, a gente até tenta diminuir um pouco a temperatura da água, mas, né, acaba causando um pouco da questão da caspa. Então, o melaleuca, de novo, os olhos vão se repetir. O melaleuca, ele ajuda a limpar o couro cabeludo, né, e eliminar essa questão da caspa. Eu gosto de usar ele para essas questões, assim, no shampoo mesmo. O peppermint vem para purificar, né, e trazer essa sensação de frescor. E o lavanda vem para acalmar o couro cabeludo e promover uma hidratação, porque às vezes a caspa ocorre ali quando é ocasionada pela questão da água quente, o que acontece? Acontece um ressecamento, né, ali do couro cabeludo, e o couro cabeludo vai descamar, não é nada mais que isso, né. Então, essa é uma caspa que a gente tem por questões de agentes externos, né, que seria, no caso, a água quente, mas a gente também tem caspa que é ocasionada por questões né, que a gente fala, às vezes não é nem questões emocionais, né, que surgem manchas, assim, com descamações, e a pessoa trata como caspa, e às vezes tem um fundo emocional ali, ou alguma alergia, alguma questão, mas esses óleos também são importantes. Quando é de cunho emocional, é bacana a gente também utilizar, né, óleos aí que deem suporte emocional para tratar a raiz do problema. Outra questão que também causa caspa é a questão de produtos, algum shampoo, algum hidratante, alguma máscara, ou às vezes até mesmo algum procedimento químico que a gente vai fazer ali, né, uma progressiva, um alinhamento, ou até uma química, às vezes causa uma irritação ali no couro cabeludo, e a forma de o organismo tentar combater, né, ou é ressecando, ou é produzindo mais oleosidade. Quando resseca demais, ocorre a questão da caspa. Então, lavanda, melaleuca e peppermint são os óleos mais indicados, né, para essa questão da caspa, e são óleos que têm uma eficiência maravilhosa para isso. São óleos que nunca me faz falta. Até hoje fiz o meu pedido do mês, e veio peppermint e lavanda de montão, porque melaleuca eu ainda tenho bastante. Então, eu nunca fico sem, porque são óleos muito versáteis, né, a gente pode usar para várias questões. E mais uma questão para a gente utilizar é na questão da nossa saúde capilar, para estar usando eles. Aqui vamos falar de ressecamento, de cabelos ressecados. É em grande minoria, né, mas a gente recebe bastante pedidos, às vezes, o que eu posso estar usando de óleo essencial para auxiliar no ressecamento do cabelo, para auxiliar, né, nessa hidratação, para reverter esse caso de ressecamento. Então, a gente tem alguns óleos aqui que são muito indicados para isso, que a gente vai estar passando. Às vezes acontece da pessoa ter duas questões, dois cabelos no mesmo, que é a raiz oleosa e as pontas ressecadas.
Então, vocês vão ver aqui que tem óleos que eles vão auxiliar na questão da produção do sebo, né, da oleosidade, mas também vão agir de forma a hidratar o que está ressecado. Então, os óleos são bem versáteis, aí eles conseguem, né, se adaptar para a questão que o cabelo ali tem a necessidade, né? Então, eu gosto muito de cedro, ele auxilia bastante na hidratação. O lavanda, a gente já falou sobre isso, né? E ele auxilia também na questão da hidratação. O camomila é um óleo que a gente não vê falar muito, né? Ele tem um custo um pouco mais alto do que os outros óleos essenciais, mas ele é um óleo maravilhoso para questões capilares, para questões também, assim, de alergias do couro cabeludo e tudo mais. Ele traz um suporte bem incrível, porque ele auxilia, né, nessa cicatrização aí das questões alérgicas que a gente pode ter no couro cabeludo. Então, ele promove uma hidratação, acalma o couro cabeludo, né, e traz um equilíbrio. Onde o cabelo está oleoso, ele dá uma diminuída na produção de sebo. E onde o cabelo está ressecado, ele promove uma hidratação. Então, é um óleo fantástico, né, para essa questão. O gerânio é um outro óleo essencial. Eu confesso que eu não consigo usar o gerânio para questões de pele ou para questões de cabelo, porque eu e o gerânio, a gente não tem uma afinidade muito legal pela questão do cheiro, né? Eu me sinto muito mal com o aroma do gerânio, mas eu tento, dentro do possível, assim, quando eu consigo mascarar uma gotinha dele, dentre tantas outras gotas dos outros, eu vou usando, porque ele é um óleo incrível, incrível mesmo. Para várias questões, não só para questão aqui de cabelo ou questão de pele também. Ele produz brilho capilar, né? Maciez, ele deixa o cabelo macio, deixa aquele cabelo leve, não fica aquele cabelo pesado, sabe? Que tu sente que, ai, passei uma máscara de hidratação e meu cabelo pesou. Não, o gerânio não promove isso, ele deixa aquele cabelo leve, com aquela hidratação saudável, um cabelo macio. Então, o gerânio é muito bacana para isso. Eu gosto de usar para ressecamento, fazer uma misturinha de lavanda com cedro e peppermint. Eu gosto do cheirinho do peppermint, às vezes, quando eu não tenho o cedro, eu incluo o copaíba também, que eu não falei do copaíba aqui agora, que eu me dei por conta disso. Pego uma máscara de hidratação neutra, né? Ou até mesmo aquele óleo de coco que é próprio para cabelo, sabe? Que a gente encontra na farmácia, ou o nosso óleo de coco fracionado aqui mesmo. E faço uma hidratação antes de lavar o cabelo. Ou eu lavo o cabelo, né, normalmente ali com o meu shampoo, com a minha misturinha de óleos essenciais do shampoo, e aí eu seco o cabelo normal, dou uma secada, retirada na umidade do cabelo, e faço ali uma misturinha com o óleo de coco desses óleos essenciais e aplico na região das pontas. Depois eu enxago ele normalmente, né, às vezes até se eu acho que ficou um pouco mais de óleo, eu passo mais um pouquinho de shampoo para remover, mas alguma coisa o cabelo vai absorver. E, gente, o resultado é fantástico. Mesmo, é incrível. Até faz tempo que eu não faço, eu preciso voltar a fazer isso. Ele deixa o cabelo brilhoso, cabelo saudável. E também promove essa hidratação, porque eu tenho raiz oleosa e pontas secas. Então, essa hidratação que ele promove não é aquela hidratação que vai deixar o cabelo pesado, o cabelo sem movimento. Ele deixa o cabelo super leve, super incrível. Se vocês fizerem, vocês vão gostar. Depois vocês me contam, que vocês vão amar essa questão para ressecamento. Claro que a gente não pode usar muito na raiz, né? Porque senão ele vai ali ajudar, né, na produção também. Quem tem propensão, né, a ter raiz oleosa, eu não indico usar muito assim na questão da raiz essa misturinha. Agora aqui, como que eu vou utilizar esses óleos essenciais no meu cabelo? Eu não posso pegar um frasquinho de alecrim aqui, abrir, não vou abrir porque isso aqui tá lacrado, e vou sair pingando no cabelo, né? Não posso, ou pingar na mão e sair passando no cabelo, não, eu não posso fazer isso. Eu preciso usar esses óleos essenciais diluídos em óleo de coco, ou em uma solução bifásica, água e óleo de coco, shampoo ou máscara de hidratação. Então, para isso, a gente pode fazer um blend. Aqui eu falo em blend, do blend roll-on, aquele, né, para passar mais na questão da raiz do cabelo, assim, ou em alguns pontos específicos. Então, eu vou escolher a questão que eu preciso.
Por exemplo, eu tô com um problema de alguma dermatite no couro cabeludo. Eu tô com uma mancha aqui que tá me coçando, que tá vermelha. Eu vou escolher os óleos essenciais que eu quero. Por exemplo, nesse caso, eu usaria um lavanda, um cedro e um camomila. E então, ou um melaleuca também. Então, eu vou fazer uma diluição ali, né, no óleo de coco fracionado. Depois a gente tem lá no Drive todas as receitinhas de blend para cada questão, né? Então, eu vou selecionar os óleos ali, vou fazer uma diluição com o número de gota certinho e vou estar aplicando esse rolãozinho, por exemplo, onde eu tenho a alergia, né? Ali a irritação. Eu também posso fazer um spray bifásico, que é onde a gente vai usar, né? Vai pegar um frasco de vidro, âmbar de preferência, com a válvula spray, e vai juntar ali, né? Os óleos essenciais que eu escolhi para a questão que eu escolhi. Vou usar também água filtrada e óleo de coco. Eu sempre indico para ali para 250 ml de água filtrada, né? Que a gente vai para o frasquinho. A gente usar uma colher de sopa de óleo de coco. Então, mistura ali, coloca os óleos essenciais, fecha, né, a embalagem, agita bem e usa. Toda vez que a gente for usar, a gente precisa agitar ali bem para a gente fazer. E aí a gente vai, né, passar o spray no nosso cabelo, vai levantar o cabelo, vai passar na raiz, vai ir passando aí por todo o couro cabeludo. Depois disso, a gente vai massagear e deixar aí, né, agir por um tempo, 30 minutos, 1 hora antes do banho. Depois vai tomar o banho e vai lavar o cabelo normalmente, fazer a rotina que cada um faz, né, na hora de lavar o cabelo. A gente também pode estar usando os óleos essenciais no shampoo, como eu citei anteriormente também, então a gente vai escolher ali. Eu sempre recomendo um shampoo de base neutra, mas quem não conseguir pode usar, né, o shampoo que costumo usar. Eu gosto do de base neutra porque ele não vai ter nenhum outro produto químico ali que possa ocasionar uma interação com o óleo essencial, ou que possa anular, né, algum produto químico venha anular ali, a propriedade do óleo por estar sendo misturado. Então, eu sempre uso um de base neutra, que a gente encontra aí nos sites de aromaterapia, e vou fazer aí o meu shampoo personalizado. Então, eu vou usar um alecrim, um cedro, lemongrass, um lavanda. Eu sou fã de lavanda, peppermint, lemongrass e alecrim. Então, para mim, são os óleos do meu top 5 ali, para questões capilares. Então, eu sempre vou estar usando eles para essas questões. Então, eu vou fazer ali, vou misturar, eu vou usar 2 óleos essenciais para 200 ml de shampoo, eu vou usar 10 gotinhas de cada. Vou pingar no frasco, vou agitar bem. Quando eu for usar de novo, eu agito bem novamente, faço uso, lavo o cabelo ali, normalmente. Com um shampoo, né, escolhido ali para a questão que eu vou estar precisando. Máscara de hidratação. Eu gosto, também a gente encontra máscaras de base neutra aí no site de aromaterapia, como Aromapac, Aromacessórios. Se não me engano, na Oleon Vita também tem. Eu não cheguei a ver se tem na Shopee, porque eu geralmente quando compro shampoo, sabonete, sabão de castela, né, para fazer sabonete, ou a máscara de hidratação, eu gosto de comprar nos sites de aromaterapia. Eu me sinto mais segura do que estar comprando ali na Shopee, né? Mas vai de cada pessoa. Então, a gente vai usar uma máscara de base neutra, ou a máscara que vocês quiserem também, não nada que não possa usar, né? Mas eu acho que a gente obtém os benefícios maiores, né, usando uma base neutra, que não vai ocorrer nenhuma interação dos agentes químicos com os óleos essenciais. Então, a gente vai pegar, vai fazer misturinha ali, né, com os nossos óleos de preferência, e vai usar nessa máscara de hidratação. Vamos fazer a misturinha ali, eu posso misturar, fazer um potinho, né, misturar todos na máscara, ou eu posso também usar uma gotinha de cada ali dos meus escolhidos e misturar na palma da mão juntamente com a máscara. E aplicar ali no cabelo e deixar agindo. É uma das formas também de uso dos óleos essenciais. Eu já testei um negócio e deu super certo, que é usar para fazer
Sabe aquelas máscaras de reparação de pontas, os óleozinhos que a gente usa? Eu já usei o nosso óleo de coco da doTERRA, um pouquinho de óleo de coco e algumas gotinhas de óleo essencial. Usei ylang-ylang, usei lavanda e usei o peppermint. Aí tu faz aquela misturinha e na hora que tu vai passar, porque tem algumas pessoas que passam, né, condicionador, alguma coisa, máscara pós-banho, que são as máscaras sem enxágue. E aí fiz essa misturinha e passei somente na ponta dos cabelos. Dá um brilho e uma maciez incrível, incrível. É assim, é fantástico o uso. Só que tem que usar pouquinho e espalhar bem, porque senão pode ocasionar, né, de vir a pesar o cabelo ali, porque vai ser um produto também sem enxágue. Então, são algumas dicas de uso. Eu separei as mais importantes, né, as questões mais importantes, porque eu acho que são as mais pertinentes, mas a gente poderia ficar falando sobre questão capilar, sobre muitas coisas, né, sobre essa questão capilar aí, sobre os óleos e o uso dos óleos essenciais, porque a gente tem uma gama, uma variedade gigantesca de óleos essenciais que trazem benefícios aí, né, para as questões capilares. Frankincense também é um óleo maravilhoso para tudo que se tratar, né, de questões capilares. Frankincense é um óleo maravilhoso para tudo, então, se for usado em alguma dessas dicas, vai trazer um efeito incrível, com certeza. Agora aqui eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Uma fórmula Power para crescimento de cabelos. Então, que a gente vai fazer aí, que vai trazer um auxílio, né, para o crescimento capilar, para diminuição da queda, para a questão de oleosidade também. A gente vai pegar, né, um frasquinho de 250 ml de água, aí vai colocar num frasquinho spray ali, né, vai utilizar 10 gotinhas de cada óleo essencial daquele ali. Eu ainda incluo uma colher de sopa de óleo de coco, né, para ajudar a diluir esses óleos essenciais, já que eles não diluem em água, mas aí fica uma solução bifásica, né. Então, a gente vai misturar e vai agitar bem, ele vai espalhar pelo couro cabeludo e vai massagear. Uma sugestão de uso, eu vou lavar o cabelo de noite, eu uso de manhã, borrifo no couro cabeludo, massageio e deixo secar. Quando der uma hora e pouquinho antes do banho, eu aplico novamente, massageio, e a hora que eu for tomar banho, eu faço a lavagem do cabelo normal, a hidratação normal do meu cabelo. Então, ele fica, a solução, né, ela fica agindo ali no couro cabeludo. A água também facilita ali o óleo de coco, a absorção desses óleos essenciais para que eles não evaporem, né? Então, é uma solução que a gente tem para fazer, né, um spray aí para um tônico capilar, que a gente chama, para crescimento e fortalecimento capilar. Ele vai auxiliar na questão da queda, vai auxiliar também na questão de oleosidade, de outras questões também, porque são óleos muito versáteis, né? A gente pode fazer, né, um blend capilar também, onde a gente vai estar aqui usando um blend para questões de queda, né? A gente vai usar um peppermint, um melaleu com alecrim e um cedro, né, e vai ter alguns benefícios fazendo um blend. Eu confesso que esse blend aqui eu vejo muito o pessoal falando, eu tenho ele para mim que ele funciona mais para questões mais localizadas, porque como que eu vou espalhar, né, por todo o couro cabeludo fica um pouco mais difícil, mas para questões de dermatites e alguma alergia do couro cabeludo, ou às vezes eu tenho uma mancha, uma região, né, do couro cabeludo ali onde eu estou perdendo mais cabelo, eu vou estar usando, né, o blend ali para ficar mais concentrado a aplicação, né. Então, também traz esse auxílio. Então, a gente sempre usa os frasquinhos âmbar, né, de preferência, para que não ocorra fotossensibilidade dos óleos essenciais aí com a questão da luz, do calor e da luz solar, para que a gente não perca a função do óleo essencial por isso. Aqui é uma imagem, inclusive, que a gente manda nos grupos lá, né? Quando pedem alguma coisa para a gente sempre manda essa imagem. Então, aqui, para acrescentar na questão do shampoo, a gente pode acrescentar lavanda para acalmar, né, o couro cabeludo e para cabelos que são secos, mas ele também serve para a questão da diminuição da produção de sebo. Ele é um óleo que ele se adapta ao que a pessoa está precisando no momento, né? O alecrim,
Ele é ótimo para a questão do crescimento capilar e controle da queda, né? Então, a gente pode estar adicionando no shampoo. O lemongrass, né, o capim-limão, ele traz um controle da oleosidade. Então, ele é um óleo astringente, ele vai vir trazendo, né, todos esses benefícios, além do aroma, do cheirinho incrível que ele vai deixar, né. O cedro é um óleo ótimo para a questão de cabelo, de queda de cabelo, cabelos secos, também se adapta para cabelos oleosos, né? Então, ele vem trazendo esse suporte. A gente também pode estar adicionando na questão do shampoo. O melaleuca, ele é um óleo incrível para a questão de cabelos oleosos, cascos, inclusive piolhos, né? Tá no nosso protocolo ali para a questão de prevenção e para a questão de eliminação, né? Da questão de piolhos também. O camomila romana, aqui ele fala em acne, né? Também tem algumas pessoas que produzem, né? Acne no couro cabeludo. Então, ele auxilia na inflamação, né? No couro cabeludo, ele vai promover uma hidratação, um brilho saudável. Então, a gente pode estar usando alguns desses óleos essenciais e estar acrescentando algumas gotas no shampoo também, ou na máscara de hidratação. Aí vai depender de como de qual questão vocês vão buscar esse suporte, né, e de qual a melhor forma de uso que a pessoa vai se adaptar, né, quando for fazer a utilização. Agora eu quero falar uma coisa com vocês aqui, uma dica extra. É um produto novo, sei que muitas pessoas ainda não conhecem. Eu conheci ele e eu fiquei apaixonada mesmo por ele. Porque quando a gente fala em colágeno, a gente pensa em pele. A primeira coisa que a gente fala no colágeno é a pele. É pele, unhas, questões de articulações, tudo mais. Mas o efeito e os resultados que a gente tem visto com as pessoas que estão usando o nosso Beauty Power, que é o colágeno da doTERRA, são incríveis. São, assim, benefícios incríveis, além da firmeza da pele, do viço, de unhas fortes e tudo mais. Ele também é maravilhoso para a questão de saúde capilar. Eu estou usando ele tem 1 mês e pouquinho já, e tive benefícios incríveis para questões de pele, questões de unha, mas também para a questão capilar. Então, ele promove a saúde capilar, ele ajuda a reduzir a queda do cabelo, né? Diminui a queda. Vem aí para fortalecer os folículos capilares, né? Que são as raízes do nosso cabelo, né? Então, ele trabalha, é um produto que trabalha de dentro para fora, né? Que até então a gente só tinha falado dos óleos essenciais, que eles vêm trabalhando de fora para dentro, que às vezes demora um pouco mais para a gente ter, né? Os resultados que a gente quer, mas os resultados vêm. Então, o colágeno, ele vem trabalhando de dentro para fora, fortalecendo os folículos capilares, ele estimula o crescimento dos fios mais fortes. Então, o nosso cabelo, ele, além de crescer mais, ele também cresce mais forte, os fios vêm mais fortes, mais resistentes contra queda, contra quebra, contra todas essas questões que a gente já falou anteriormente. Então, ele promove um cabelo mais saudável e também mais volumoso, traz aquele viço para o cabelo que a gente às vezes precisa, né? Ele também contém biotina. Quando a gente fala em queda capilar, a gente vai buscar alguma suplementação para ajudar no crescimento, né, do cabelo. A gente vê se falar muito, né, em biotina. Suplementa biotina que vai auxiliar. O nosso colágeno já, além de todas as outras questões, né, que possui antioxidantes, ácido hialurônico, coenzima Q10, e dentre outros ingredientes, né, ele possui biotina. Então, a biotina garante uma formação de colágeno e queratina, que são fundamentais para a elasticidade e resistência da pele, das nossas unhas e cabelos. Então, é maravilhoso. Ele mantém a produção, né, das nossas proteínas aí ativas, produzindo, então, benefícios não somente para questões da pele, mas também para questões de saúde capilar. Então, ele é um produto fantástico. Quem ainda não conhece, ou quem já faz uso de colágeno de outras marcas, eu, assim, oriento muito.
experimente esse colágeno da nossa marca. Ele é maravilhoso, tem um valor super acessível perto do que a gente vê, né, dos óleos essenciais de mercado aí que a gente tem visto. Então, ele é um óleo essencial maravilhoso para isso, vale super a pena. O investimento que vocês vão ter, os resultados aí que precisam para isso. Então, eu não sei se tem alguma dúvida, vou olhar nossa caixinha aqui, não surgiu nenhuma dúvida. Caso alguém tenha alguma dúvida e queira perguntar, queira abrir a câmera, queira compartilhar, ou tenha alguma sugestão, também a gente fica à disposição. Que as minhas dicas por hoje são essas. Aqui eu coloquei uma orientação que temos todos os protocolos disponíveis no nosso Drive, né? Lá dos nossos grupos de suporte, mas a gente também está sempre disponível, né? Para enviar os protocolos para vocês, ou às vezes vocês querem um protocolo mais personalizado, a gente pode também estar personalizando aí, é só consultar o consultor de bem-estar que cadastrou vocês, ou mandar a dúvida no grupo lá, que a gente vai estar sempre disponível para responder, certo? E para auxiliar vocês. Então, assim, ó, usem muitos óleos essenciais. Às vezes a gente acha que, por exemplo, um óleo essencial de lavanda ou peppermint só serve para dormir, ou só serve para, o peppermint, no caso, para questões respiratórias ou enxaqueca. Mas são óleos muito versáteis. Então, às vezes a gente está com um problema e não consegue, né, enxergar uma solução, mas talvez eu tenha que adquirir mais tantos outros óleos, mas às vezes eu tenho as gotinhas preciosas em casa, né, e não estou sabendo como usar. Então, sempre que tiver